Olá, salve, salve! Bem-vindo à resolução de mais uma questão. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, inscreva-se. Lembrando também para ativar aí o sininho da notificação para você receber aí o comunicado das novas postagens, ok? Vamos lá? Uma questãozinha aqui trabalhando o conceito de proposição. Então vamos verificar o que nos diz a questão. É uma questão aqui do INSS, cargo aí técnico, ano 2016. Diz o seguinte: a sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Então, primeiro vamos ter que verificar o conceito de proposição. Por quê? Para eu classificar uma proposição em proposição composta, primeiro eu tenho que saber se ela é uma proposição. Ok? Aí depois vem a classificação em proposição composta e, posteriormente, a escrita, a forma aí como se escreve essa proposição composta. Então, o que vamos fazer? Entender um pouquinho da teoria para resolver a questão. Então, vamos definir o que é uma proposição dentro de lógica, né? Trabalhando aqui essa relação da estrutura lógica. Proposição, na verdade, é uma oração composta aí, formada pelo sujeito mais predicado. Temos que observar aqui um sentido completo. Professor, peraí. Eu estou estudando lógica ou estou estudando português? Sim. E como é que existe aí, como que funciona essa relação do sentido completo? Olha só, quando a gente consegue atribuir um valor lógico verdadeiro ou quando conseguimos atribuir um valor lógico falso para a frase. Aí sim, né, ela representa uma proposição, pois tem aí um sentido completo. Professor, melhora isso aí que ainda não estou entendendo muito bem. Ok, quando a gente fala de predicado, uma estrutura de predicado, quer dizer o seguinte, que toda frase que aparece verbo, que contém verbo, então para ter um predicado, há essa necessidade do verbo. A proposição é a mesma coisa. Então, se não existir verbo, quer dizer que não temos proposição. Por quê? Porque a gente não consegue estabelecer esse sentido completo. Ou seja, a gente não consegue fazer essa ligação, né? Sujeito, predicado, seja o que é objeto, essa relação aí, né, que a gente estuda, né, especificamente lá no português. Aqui a gente não precisa entrar em detalhes com relação a este caso aqui. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte, que para ser uma proposição tem que existir verbo. Cara, por quê? Porque se não tem verbo, a gente não consegue estabelecer esse sentido completo aí para a frase. Sim, mas qualquer verbo, não. Tem que ser um verbo que esteja na forma declarativa, ou seja, afirmativa ou negativa. Peraí, professor, como assim? Né? Vamos lá, para facilitar, vamos aqui para essa relaçãozinha, uma super dica aqui, que aí ajuda bastante aí no processo. Quando a gente fala em português sobre sentenças, então a gente tem sentença afirmativa, sentença negativa, sentença exclamativa, sentença interrogativa e sentença imperativa. É claro que a parte afirmativa e negativa se resume o que na forma declarativa. Ok, só que em raciocínio lógico, quando a gente diz o seguinte, o dia está lindo, ou seja, eu estou expressando um sentimento, uma observação minha, algo pessoal. Então não tem como eu classificar isso em valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso. Da mesma forma, quando interrogamos, que horas são? Isso também eu não tenho capacidade de atribuir um valor lógico verdadeiro para essa frase ou um valor lógico falso. Como também ocorre aqui com a imperativa, traga o livro, ou seja, uma ordem, um pedido. Então significa o seguinte, que tanto a exclamativa quanto a interrogativa e a imperativa aqui, não representam proposições.
Ok? Então, ó, para representar uma proposição, a sentença tem que ser declarativa afirmativa ou negativa. Ah, ok, agora sim. Então, vamos lá, então, ó, a questão para a gente poder resolver aqui. Certo? Então, ó, Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Primeiro, vamos avaliar se realmente é uma proposição. Já, né, que aprendemos aí o conceito de proposição, fica fácil agora. Por quê? A gente consegue aqui, ó, observar dois problemas. Primeiro, acesse a internet, verifique a data, ou seja, sentenças imperativas. Sentenças imperativas não são proposições. Outro problema é o seguinte, ó, há um ponto de exclamação. Toda vez que há um ponto de exclamação, estamos falando o quê? De uma sentença exclamativa. E as sentenças exclamativas também não são proposições. Ou seja, o que concluímos aqui, se ela não é uma proposição, que dirá, será composta e essa forma aí, né, de escrita. Ou seja, o que a gente conclui? Que o item aqui, ele está errado. Ok? Beleza? Ok, muito bom estar aí contigo, ó, poder levar mais dicas, mais resolução de questões e poder avançar aí nos conhecimentos. Ok? Né? Então, bons estudos e até uma próxima.